Em nosso estudo de hoje, a lição 21 do livro Segue-me, o amor puro. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Algumas vezes somos constrangidos a examinar as diretrizes dos nossos companheiros de experiência nas horas e que se mostram em atitude menos edificante. Vimos determinados amigos em lances perigosos do caminho até ontem. E até ontem terão eles entrado em negócios escusos, caído em lastimáveis enganos, perpetrado delitos, descido a precipícios da sombra, causado prejuízo ao outro e lesando a si mesmos, fugido a deveres respeitáveis, desprezado valiosas oportunidades no erguimento do bem, renegado a fé que lhes servia de âncora, adotado companhias que lhes danificariam a existência, abraçado a irresponsabilidade por norma de ação. Momentos existem nos quais é impossível desconhecer nossas falhas. Entretanto, tenhamos a devida prudência de situar o mal no passado. Teremos tido comportamento menos feliz até ontem. Hoje, porém, é novo dia. Auxiliemo-nos reciprocamente, acendendo luz que nos dissipe a sombra. Padronizemos o sentimento em ponto alto, pensemos com a força abençoada do otimismo, falemos para o bem e realizaremos o melhor ao nosso alcance no terreno da ação. Recordemos o ensinamento do apóstolo, considerando-nos uns aos outros não em sentido negativo, e sim com a fraternidade operante para que tenhamos o necessário estímulo, a prática do amor puro, superando as nossas próprias fraquezas, em caminho para a vida maior. O Emmanuel chama a nossa atenção hoje que é uma coisa que não tem como a gente fugir. Aliás, a gente ficar cego aos defeitos das pessoas, aos equívocos que são praticados, seria até nocivo, porque poderia estar sendo um convite para que a gente praticasse aquilo achando que aquilo é normal, que não é normal. O Emmanuel vem numerar várias situações em que a pessoa pode estar entrando por caminho equivocado e caminho que vão trazer consequências através da lei de causa e efeito, mas ele chama a atenção da gente que teremos tido comportamento menos feliz até ontem. Porque quando a gente começa a estudar realmente, entender realmente a lei de causa e efeito, entender realmente a doutrina espírita, a gente começa a evitar alguns caminhos, ela vem situar a gente, né? Uma vez usei até esse termo, os espíritos ficam com dó de cada um de nós por conta dos nossos sofrimentos e por isso nos aconselhando a tomar novos caminhos. Por isso que muitas das vezes a gente aqui pessoalmente escuta assim, se os espíritos estão permitindo que essas informações cheguem até vocês, é para vocês estudarem, aplicarem a vocês mesmos e divulgarem também, que a gente está vivendo um momento de regeneração do nosso planeta. Está na hora da gente acordar para essas realidades também. Mas é muito interessante quando ele vem falar aqui para a gente. Vai chegar uma hora que a gente vai situar no passado. Olha só que coisa interessante, gente. É muito difícil, você não vai encontrar, aliás, é muito difícil, é impossível, você não vai encontrar pessoas que venham aqui para a Terra, com exceção desses espíritos missionários, por isso que eu falei que é muito difícil mesmo. Jesus, guia e modelo para toda a humanidade. Mas nós, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Nós viemos para cá trazendo muitos problemas, muitos defeitos ainda. Mas qual é o convite? A partir do momento que eu tomei conhecimento de que aquilo é errado, vem o arrependimento, eu não faço mais, eu mostro, através das provas, a mim mesmo, a divindade, aos espíritos que estão me acompanhando, que eu não entro mais por esse caminho, que esse caminho foi coisa do passado. E aí, é claro, vai chegar do outro lado da vida, você vai ter a cobrança, principalmente daqueles que foram nossas vítimas. E aí a gente vai falar para eles, olha, você me perdoa, mas foi até aqui. Daqui em diante eu não pratiquei mais quando eu vi que aquilo era equivocado. E, fatalmente, até esse que reclama da gente,
ele vai chegar à conclusão daqui a pouco de que todo mundo foi criado simples e ignorante. Pelo simples fato de ter sido criado simples e ignorante, cometemos muitos equívocos ao longo da nossa jornada espiritual. Todos nós, faz parte do aprendizado. Você erra para aprender daqui a pouco a acertar, não errar mais. Mas é interessante a gente partir por esse lado, porque fatalmente, a gente fala, mas você fez isso, alto lá. Eu fiz até aqui, daqui em diante não fiz mais. E no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai encontrar, principalmente naquele capítulo que trata do amar o vosso inimigo, o que aborrece muito os nossos obsessores, entre aspas, aqueles a quem nós ferimos e que estão cobrando a nossa conta, é a gente ter feito com eles e eles ainda observarem que a gente está fazendo com outras pessoas. Me fez sofrer e ainda está fazendo mais gente sofrer. Isso deixa eles muito aborrecidos, e com toda a razão. Agora, a partir do momento que você muda o seu comportamento e fala, pelo menos eu não dou mais motivo, mais argumento para ninguém reclamar de mim. E isso é uma coisa legal. Né? E daqui a pouco a gente começa a situar no passado, e no passado mesmo. Eu fiz até esse ponto, mas eu estava brigando contra isso, lutando, buscando força, buscando conhecimento teórico, buscando resistência moral. Quando chegou nesse ponto, daqui em diante, eu não pratiquei mais. E quando eu parei de praticar, eu comecei a sentir, através da lei de causa e efeito, a felicidade que é você estar livre desse vício, daquele comportamento, enfim, do que podia prejudicar o próximo e podia prejudicar a mim mesmo. Olha só que coisa legal. Então o Emmanuel vem chamar a atenção nossa hoje, com relação ao estudo, ele vem falar assim, hoje, porém, é novo dia. No parágrafo anterior ele fala, teremos tido comportamento menos feliz até ontem. Hoje, porém, é novo dia. Auxiliemo-nos reciprocamente acendendo luz que nos dissipe a sombra. O que isso significa? A luta é de todos aqui na Terra. A gente começa a estudar e começa a buscar o trabalho como uma forma de terapia, vai um ajudando o outro. Então, nos momentos em que a gente está prestes a ter nova queda, o que acontece? Chama para o trabalho. Vem trabalhar, vem estudar, que naquele momento a gente vai se fortalecendo, e quanto mais a gente se envolve com o trabalho também, na verdade a gente fortalece as nossas companhias espirituais, aqueles que querem nosso bem, que nos ajudam também, e a gente tem mais chance de estar trabalhando, de estar evoluindo. É interessante, né, que eu estou falando isso, porque tem um trabalho que eu já estou há algum tempo sem participar, que é o trabalho de visita, e um amigo, ele estendeu a mão para mim ontem. Ele falou, o que você vai estar fazendo amanhã à noite, que é hoje à noite? Eu olhei na minha agenda, nada, então vamos fazer uma visita a uma pessoa que está enferma, que está precisando da gente. E eu falei, poxa, eu estava precisando disso mesmo, né? Não ficar somente aqui na frequência Casa Espírita, em participar da cura, em fazer as palestras, não, estava precisando de mais coisa. Então vamos voltar a participar desse trabalho também. Foi estendido a mão. Nesse momento, é claro, a gente chega lá na casa da pessoa, aquela casa tem os espíritos familiares, tem aqueles espíritos que são de maneira mais direta responsáveis pela ajuda àquela pessoa, e são amizades espirituais que a gente vai fazendo. Ontem eu estava lembrando mais uma vez do que uma coisa me chamou muita atenção, né, quando a gente escuta no jargão espírita, fora da caridade não há salvação, quando a gente conhece a história do Oskar Schindler, né, que estava na Segunda Guerra, fizeram até um filme, A Lista de Schindler, para ele, e que na biografia dele mostra que ele tinha o vício do alcoolismo, tinha o vício do tabagismo e tinha o vício terrível também da sensualidade. E mesmo com esses vícios, ele salvou a vida de mais de 2.000 judeus. E uma vez a gente recebeu a informação de que ele ganhou 2.000 anjinhos da guarda a partir de agora, porque os espíritos, gratos ao que ele fez, vão procurar ajudá-lo nas provas que ele vai ter que vencer por si próprio. Mas ele ganhou o auxílio luxuoso aí de 2.000 e poucos judeus que são gratos e que querem, de alguma maneira, retribuir aquilo que aconteceu durante o Holocausto. Por isso, fora da caridade não há salvação. Precisamos uns dos outros.
Recordemos o ensinamento do apóstolo, consideramos uns aos outros não em sentido negativo, mas sim na fraternidade operante. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.